todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podsolos. E hoje a gente mudou um pouquinho o assunto, a gente não vai aprofundar tanto na microbiologia do solo como foram os outros episódios. Hoje a gente vai falar um pouco mais de inovação em bioinsumos, biotecnologia e como que a ciência está transformando a agricultura. Eu sou Amanda, sou jornalista, sou aqui da GoGenetic, do grupo GoGenetic e da GoSolos. E hoje eu trouxe universitários para me ajudar nessa entrevista tão importante, nessa conversa que demandava um pouco mais de um assunto técnico, e eu trouxe dois fundadores da GoGenetic, o Eduardo Balsanelli e a Vânia Pankevics. Obrigada por estarem aqui me ajudando nessa missão. Obrigada, Amanda. Oi, pessoal. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Amanda. E hoje a gente tem a honra de receber aqui Solon Araújo, engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, diretor executivo e membro do conselho da AmpBio, e um pioneiro no desenvolvimento de inoculantes no Brasil. Com mais de 50 anos de experiência em pesquisa, produção, vendas e vendas de produtos biológicos. É isso aí, né, Solon? Essa nossa conversa, a princípio, vamos falar de muitos assuntos por aqui, mas como um tema central aí do nosso convite para essa sua participação vai ser sobre os micro-organismos exclusivos na agricultura, um pouco aí do presente e futuro dos bioinsumos. E a gente vai explorar um pouquinho dessas tecnologias e da importância desses micro-organismos aí para o avanço de uma agricultura mais sustentável. É um prazer, Solon, tê-los conosco aí mais uma vez aqui na GoGenetic, que você já teve vários momentos, você faz parte da nossa história, mas hoje oficialmente participando do Podsolos. Ok, irmão. Muito obrigado. Agradeço o convite da GoGenetic para estar aqui, transmitindo um pouco dos mais de 50 anos de trabalho que eu tenho no ramo, E vamos procurar colocar as coisas de uma forma mais clara, bem definindo essas situações, Meu nome, então, é Solon Araújo, como ela falou, e sou engenheiro agrônomo, trabalho desde o tempo de estudante, eu já tinha uma bolsa do CNPq e já trabalhando nessa área. Começou meio por acaso isso aí, É isso que eu queria que você contasse, Vamos começar do começo. Como é que você entrou nesse universo biológico? Na agronomia a gente entra com a cabeça de que vai trabalhar com culturas, Aí o professor de agricultura geral, ele passou para nós um trabalho para a turma. Olha, cada um de vocês vai escolher um assunto e vai fazer uma monografia, apresentar isso aqui. Aí eu vou falar sobre a cultura da ervilha, eu vou do pêssego, eu vou não sei o quê, do arroz. Quando chegou a minha vez, eu disse, puxa, mas eu não sei se vai ter alguma cultura assim que eu vá. E na hora me deu, eu tinha tido aula na véspera, eu acho, sobre microbiologia de solo, e falaram rapidamente sobre a fixação de nitrogênio. Eu disse, olha, eu vou fazer um trabalho sobre isso. E aí, depois me dei conta, mas isso aqui não tem nem literatura. O que eu fui fazer? Aí fui procurando na biblioteca, tinha um livro em francês, eu não lia direito francês, mal e mal conhecia, mas consegui pegar ali o caminho e fiz um trabalho, mesmo com ervilha, inclusive, inoculação em ervilha e tal. E aí gostei da brincadeira, achei um negócio bacana e senti que tinha espaço para trabalhar. Quer dizer, eu não tinha ainda, lá na escola pelo menos, um grupo que já trabalhasse com isso. Eu disse, olha, isso é um filão aí que eu posso enveredar por aí. Que ano era isso, Solon? Só para a gente ter uma noção. Estava no terceiro ano da agronomia. Terceiro ano de agronomia. Aí comecei a ver, tentando um laboratório para trabalhar, e o professor de fitopatologia me abriu o laboratório. Olha, você pode vir aqui e tal, trabalhar, quando quiser. E ótimo, aí eu comecei a mexer mesmo. Cometi um montão de erros, evidentemente, não tinha base no assunto, Eu pegava nódulos assim e cortava com uma gilete para tirar a bactéria do centro ali e tal, fiz meio de cultura. E depois, então, fiz um estágio ainda com um estudante lá em Porto Alegre, na Secretaria de Agricultura, que tinha um grande professor lá, o Jardim Freire, que conheci, fomos amigos durante muitos anos. E ele, então, me deu a parte científica, como é que funcionava, etc. E daí eu fui embora. Depois eu vim para o Paraná, para Curitiba, e fui chamado para abrir uma fábrica piloto
de inoculantes no Instituto de Biologia, que hoje é o Tecpar e o IAPAR, depois ele abriu, né? E montei a fábrica piloto e comecei a fazer parte de experimentação de campo, e aí a carreira deslanchou nisso aí. Eu estou até hoje trabalhando com isso. E nesse teu início ainda, né, quando você veio para Curitiba, qual era o cenário da produção de insumos biológicos, inoculantes especificamente, Inoculante, né? No Brasil, que época era mais ou menos? Isso foi, eu vim para cá em 67. Qual era o cenário? Conta pra gente. Assim, Aqui em Curitiba aqui não tinha fábrica de inoculante. Existia uma só no Brasil, lá em Pelotas, que é a minha cidade onde eu me formei, né? Lá tinha a única fábrica de inoculante no Brasil, estava lá em Pelotas. E aqui não tinha, mas a soja estava migrando para cá. Foi a época que a soja começou a crescer no Paraná. E havia falta de inoculante. Então o Estado resolveu montar essa fábrica piloto. E então nós montamos a fábrica e começamos a produzir pequenas quantidades, né, porque não tinha muito volume. Foi uma época bastante difícil, porque não havia recursos muito grandes para isso, apesar de ter recebido um dinheiro do Ministério da Agricultura. Houve um ano que não tinha como contratar funcionários. Na época de safra tem mais funcionários ali, né? Mais gente trabalhando. Não tinha como contratar mais. Então o diretor deu uma solução muito fácil. Ali perto tinha o presídio provisório, a prisão provisória do Raul. E ele disse, olha, eu vou mandar buscar, eu me dou com o diretor lá. Ele escolheu uns 4 prisioneiros de bom comportamento para virem trabalhar aqui. Olha só. E veio. De manhã ele chegava a pé ali, ficava perto, e eu trabalhei com eles, né? Um deles tinha matado a mulher, o outro não sei o quê. Meu Deus! Eu disse, bom, vou fazer um bom relacionamento com esse povo. Melhor assim, né? E essa fábrica era de Bradirizóbio já? Bradirizóbio, já começamos com Bradirizóbio para soja. Legal. Eu lembro que tinha um cliente grande de Ponta Grossa, um agricultor, ele vinha com um carmanguia buscar inoculante lá no Instituto de Biologia. Ele tirava o banco de trás, enchia de inoculante, tirava das caixas para caber mais, enchia e ia para Ponta Grossa, para a lavoura dele. Então foram assim tempos heróicos, vamos dizer, né? Porque a gente não tinha muita tecnologia. Até então se produzia inoculante em pequena escala, em vidros, balões de vidro grande para 15 litros, 15, 20 litros, se produzia ali. Aí nós desenvolvemos um sistema já de maior escala, começamos a fazer fermentadores de 200 litros. Então aquilo ali gerou uma tecnologia que depois serviu para praticamente todas as empresas. Os filtros eram extremamente precários, os filtros de ar, né? A gente fazia com lã de vidro, glicerina, uma enjambração ali, né? Mas daí foi evoluindo. Foi uma das primeiras indústrias no Brasil? Já existia uma indústria? Existia uma só lá em Pelotas. Aqui no Paraná mal chegava o produto deles. Então aqui estava faltando inoculante. O pessoal dizia, aqui não tem inoculante, né? Foi o início do uso do inoculante. Foi o início, Aí depois o governo pediram que nós fizéssemos uma ampliação da fábrica, mas aí o governo não quis fazer, porque eles falaram, agora o pessoal da iniciativa privada que se vire, porque nós já demos a nossa contribuição. E foi uma sábia decisão, né? Aí nós começamos a fazer o planejamento já e fui convidado para montar uma fábrica junto com outro pessoal lá. E aí começou o caminho, isso foi em 1971, daí para frente deslanchou. Aí eu peguei a carreira mesmo, fizemos experimentação aqui no Paraná de cepas e bradirizóbias que se dariam melhor aqui no estado, e daí a coisa foi em frente. Solon, e eu tenho uma curiosidade. A gente já se conhece aqui na GoGenetic, né, há muito tempo, e a nossa interação iniciou com uma indicação do professor Fábio Pedrosa e do Emanuel, que foram os nossos orientadores de doutorado, né, meu e do Eduardo. Como que foi, como que vocês se conheceram e qual foi o momento assim que você e o professor Fábio e o Emanuel O professor Fábio, eu conheço há muitos anos.
no meu primeiro ano de formado, eu fui fazer um estágio na época era o Ministério da Agricultura, que hoje virou Embrapa Agrobiologia. E quem trabalhava nessa área lá era a doutora Joana Doberai, ninguém mais do que ela. E eu fui lá, fiquei um mês inteiro fazendo estágio com ela, foi um aprendizado fantástico, né? Porque ela era uma sumidade no assunto. E o Fábio era estagiário dele, ele formou na Universidade Fluminense, ali em frente, né? Na Federal Rural. Na Federal Rural, a Federal Rural. E ele ali, então, nós nos conhecemos. Depois ele veio para o Paraná fazer a pós-graduação, o mestrado, aqui na Universidade Federal do Paraná. E eu estava fazendo naquela época também um mestrado. Eu acabei não terminando, porque a vida me levou para outro lado. Mas tivemos juntos 2, 3 anos estudando e fizemos uma amizade dali para frente, né? E aí toda a vida a gente ficou conversando. E através dele conheci o Emanuel, né? Que eu não conhecia anteriormente. E aí fizemos depois eu vou contar, nós tivemos um convênio agora da AMP, uns anos atrás, né? Para novas cepas de azospirina, que eles selecionaram lá. E nós, então, fizemos um acordo com eles para usar nas empresas da AMP, né? Usarmos essas cepas. Ótimo. Então foi aí o conhecimento. Então foi lá no Rio, foi lá no com Rio, a doutora Joana, e depois em Curitiba vocês se depois encontraram em Curitiba novamente. nos encontramos novamente. Que legal. Até para quem não sabe, né, o Solon está com a gente aí na GoGenetic como um grande mentor, acho, desde o início. Né? Nós viemos do laboratório do professor Fábio e do professor Emanuel, trazendo a tecnologia e o conhecimento de dentro do laboratório para chegar até o mercado. Né? Então, acho que o professor Emanuel e o professor Fábio nos ajudaram a desenvolver a tecnologia. E o Solon tem nos ajudado a levar essa tecnologia para a agricultura, né? Para as indústrias brasileiras. E isso foi muito importante, né? As tuas mentorias, o teu conhecimento foi essencial para o desenvolvimento de tudo que a gente hoje construiu aqui na GoGenetic. Acho que tem bom que tenha contribuído alguma coisa. Legal. Solon, eu sei, assim, você contou uma história, né, breve aí, de 50 anos, de uma forma muito rápida. Mas a gente queria que você falasse um pouco, assim, dos desafios que vocês... Né, a gente já vai chegar no futuro. Mas antes disso, como que foi a tua carreira, né, os desafios de trabalhar em 50 anos na produção desses insumos? Eu acho que é a curiosidade nossa. A gente vem muito de dentro do laboratório desenvolvendo tecnologias para ajudar essa indústria, mas a gente não está lá dentro dessa indústria. E você viveu 50 anos dentro dela. Sim. Conta para nós. Olha, foram 2 tipos de desafios bem marcados. Um deles, o desafio de produção de inoculante. Não havia um livro sequer dizendo, olha, dando a receita do bolo. A gente foi improvisando. Por exemplo, os primeiros fermentadores que nós fizemos eram fermentadores de ácido inoxidável já, para 200 litros, mas extremamente precários. Eram quadrados, não, retangulares, eram 2 caixões assim, né? A gente levava aquilo empurrando para dentro de uma autoclave para esterilizar. Então era um negócio assim bem rudimentar, bem artesanal, né? Mas começamos a produzir assim mesmo. E depois a primeira fábrica que nós fizemos tinha já, além da fábrica do Instituto, tinha a particular, também era com esse equipamento, mas cada ano a gente notava que tinha avanços. Primeiros, quando eu li que surgiram os primeiros filtros EPA, né, aqueles absolutos, eu fui o primeiro a introduzir aquele filtro na produção de inoculante. A gente comprou e montou. E daí, cada coisa que vinha surgindo de novo, a gente ia implementando na fábrica, né? Evoluindo. E o outro desafio era o de convencer o agricultor a usar o inoculante. Porque não sabiam o que era inoculante, aquele pó preto, que na época o inoculante era feito em turfa, né? Era em pó, turfa, pó preto, aquilo, aí você vê borra de café que vocês estão nos vendendo, isso aí não funciona e tal. Então era difícil de convencer. Então aí eu migrei numa época da produção de inoculante, contratamos outra pessoa e eu passei a trabalhar mais na área de difusão.
Comecei a trabalhar mais no campo, acompanhando vendedores, treinando os compradores das cooperativas. Na época tinha muita cooperativa no Rio Grande do Sul e Paraná, e treinando esse pessoal. Depois começamos a migrar para o Cerrado também, ver o inoculante no início no Cerrado não funcionava. As cepas que nós tínhamos na época não funcionavam bem no Cerrado, funcionavam mais ou menos, mas não funcionavam bem. Cheguei a ouvir de um professor até dizer, olha, a soja não tem futuro no Cerrado do Brasil. O Cerrado do Brasil não é propício para a soja. Mas aí veio o trabalho da Joana, do Berainer, né? Ela selecionou estirpes resistentes à streptomicina, porque o solo tem muito fungo, né? Muito actinomycete, que produz a streptomicina. Streptomicina, como antibiótico, matava a bactéria, matava o risóbio. Então, ela desenvolveu estirpes resistentes à streptomicina, em um nível já mais elevado de resistência à streptomicina. Então, aí entraram as cepas novas que deram um salto no Cerrado. Além de que a tecnologia do agricultor do Cerrado melhorou, porque quem plantava mal, quem não corrigia o solo, ele não colhia nada, né? Mas aí também juntou tudo isso, juntou a melhor tecnologia do agricultor e, ao mesmo tempo, as estirpes de risóbio que funcionaram maravilhosamente na área do Cerrado. Então, esse foi o segundo desafio de convencer o pessoal do campo para usar o inoculante. Que época era isso, mais ou menos? Isso era na década de 70 para 80, 70, 80. Em 90 já estava mais definido um pouco. Mas aí houve também um outro desafio que o pessoal das fábricas de fertilizante nitrogenado, né, ureia, sulfato, etc., amônia e tudo mais, eles faziam propaganda que o inoculante não dava um nível de produtividade adequado. Tinha que usar inoculante. O inoculante prejudica, tinha que usar o adubo. E o adubo químico prejudica o bradyrhizóbio, né? Se tem muito nitrogênio no solo, a planta não forma nódulos, não resiste, ela prefere, entre aspas, né, absorver o nitrogênio já prontamente disponível. O gasto de energia é menor para a planta. Então, aí nós tivemos também esse trabalho de convencer, até que isso levou até há poucos anos atrás. Só 10 anos atrás ainda tinha gente recomendando. Não, tem que usar. Até que houve experimentos, foram feitos 100 experimentos entre a Embrapa e o CESB, né, mostrando que a adição de nitrogênio químico não tinha efeito nenhum. A simples fixação de nitrogênio dá o suficiente de nitrogênio para produzir 3, 4, 5 mil quilos por hectare de soja. Completa todo o nível que a planta necessita, né? Então aí as coisas começaram a ficar mais fáceis. Mais fáceis por um lado, mas a sorte é que a tecnologia de produção aumentou paralelamente. No momento que a gente foi necessitando mais nitrogênio para a soja, porque o poder genético delas era para maior produção, a fixação biológica deu conta do recado, vem dando conta do recado até hoje, né? Então as duas coisas correram mais ou menos em paralelo. Quando que você acha que consolidou o uso de bradyrhizóbio no Brasil, em época assim? Olha, coisa de uns 10 anos mais ou menos. Não 15, é muito tempo, né? 15 anos ainda havia alguma dificuldade. O ano 2000, até o ano 2000 ainda havia alguma dificuldade. Mais ou menos primeiros 10 anos de 2000, 2000 a 2010, aí consolidou. Hoje, praticamente 100% dos agricultores utilizam, né? Foram 30 anos de trabalho. Foi bastante trabalho. Que você foi um dos percussores nessa mão, né? Eu estava dedicado a isso, depois começaram a surgir corpos de pesquisadores, principalmente muito bons, né? Aumentou o número, o pessoal das indústrias cresceu, o nível técnico do pessoal das indústrias cresceu extraordinariamente. Antes a gente tinha uma pessoa, um responsável técnico da indústria, não tinha uma formação muito, a gente era agrônomo, só que trabalhava nessa área, né? E aí a gente não tinha formação para isso, tinha que fazer
eu que conhecia passava para os outros. Eu contratava uma pessoa para a minha empresa, eu tinha que treinar a pessoa do laboratório, da produção e tudo mais, né? E eu tinha primeiro que aprender para depois passar para eles. Não era que eu soubesse tudo, não, eu tinha que quebrar a cabeça. Mas depois foi se consolidando. E hoje as indústrias têm pessoal de nível doutorado, capaz de dialogar com um pesquisador mais ou menos no mesmo nível. Sim. Então isso aí foi um avanço tremendo. E quando surgiu o Azospirillum aí para O Azospirillum... esse cenário, né? Bradyrhizobium foi o primeiro, e aí... Sim. O primeiro inoculante de Azospirillum surgiu no Brasil, aqui no Brasil, surgiu em 2009. Ele foi registrado no Ministério da Agricultura em 2009. Ah, é bem mais recente. É bem mais recente. Ele é conhecido desde a década de 70, que foi em 70 e poucos que a doutora Joana descobriu, isolou, foi reclassificado, foi classificado como Azospirillum brasilense, né, uma nova espécie, e ela foi entusiasta do Azospirillum, fizemos testes, eu estava muito ligado, sempre mantive muita ligação lá com a agrobiologia, né? Então eu estava acompanhando, 2, 3 vezes por ano eu ia lá para acompanhar, né? Quando chegou um momento e foi apresentado um trabalho na RELARE, que é a reunião dos laboratórios e do MAPA e pesquisadores, foi apresentado um trabalho pela doutora Maria Ângela, né, de que o Azospirillum havia dado resultados de campo em trigo e milho. Aí então chegou a hora de produzir. Aí eu já estava na boca ali, pegamos, e na empresa que eu prestava consultoria na época foi desenvolvido o primeiro inoculante nosso. O grupo nosso lá do laboratório que desenvolveu, e aí lançamos o primeiro inoculante em 2009. Aí, claro, todos os outros concorrentes vieram atrás também, né, de correram para desenvolver, para acompanhar. E hoje nós estamos com um nível de uso de Azospirillum no Brasil maior que qualquer país do mundo. Nós estamos usando bastante, não tanto, claro, quanto o risóbio, o bradyrhizobium, né? Mas está sendo usado no milho, principalmente, no trigo e na co-inoculação com a soja. E aí foi descoberto também que o Azospirillum, junto com o bradyrhizobium, apresenta uma vantagem maior. Ele produz, às vezes, o dobro do que se fosse só com o bradyrhizobium. Então, isso aí está abrindo campo para o Azospirillum bastante volume. Legal. Eu acredito que dentro de alguns anos vamos chegar próximos ao que tem de bradyrhizobium. Acho que pegando até a tua deixa, Solon, de que foi buscado um micro-organismo novo para uma nova aplicação, e isso gerou não só um novo produto, como várias aplicações desse mesmo produto. Exato. Você comentou do bradyrhizobium, foi buscado cepas ali específicas que funcionavam muito bem para a soja no cerrado. Como é que se enxerga esse cenário de buscar novos micro-organismos, e que a gente tem visto muito procura de micro-organismos exclusivos, que até entrando no nosso conteúdo aqui do Plano de Solos de hoje. Como você vê esse cenário da indústria tendo essa busca bem forte para micro-organismos exclusivos delas, específicos para algumas aplicações? Essa é uma discussão, está na onda da discussão disso aí, porque todo esse problema da soja transgênica, vocês viram que deu no mundo todo, nos Estados Unidos, começou hoje, ainda continua no Brasil, agora mesmo deu um mês atrás, eu vi uma notícia sobre, novamente estão cobrando royalties e tal, então é uma luta. No caso dos micro-organismos, até certa época, a gente tinha como padrão que só a pesquisa podia isolar e selecionar bactérias para a produção de inoculante. Isso era, não, acho que não chegou a entrar na lei isso aí, mas na prática ele existia na lei. Então a gente pensava, bom, eu como industrial, vamos dizer, eu fosse isolar, gastar, porque isolar uma bactéria naquela época, que era tudo feito na placa de Petri, era um trabalho danado, tinha que coletar solo, isolar, e aí levava um tempão enorme para fazer, e depois fazer os testes de campo, etc. Então, nenhuma empresa, por exemplo, vai gastar nisso aí, vai investir nisso aí, e depois vai ter que colocar isso num banco que vai distribuir para todo mundo.
A minha empresa fez esse trabalho e todo mundo vai usar de graça isso aí, né? Então, a gente tinha esse conceito de que teria que ser só na pesquisa. Aí começou a discussão de patentear as cepas. Mas o Brasil não, nos Estados Unidos existe, aqui não, a não ser que seja engenheirada, né? Então, nós não podíamos patentear isso aí. Mas no Brasil a gente sempre dá um jeito para as coisas, né? Às vezes não é tão seguro, mas funciona. Então, por exemplo, essas 2 cepas que a Universidade Federal isolou, selecionou, nós pela AMP adquirimos, mas ela não fica em aberto. Mas a universidade, se não colocar isso em licitação pública, que eles podem fazer o seguinte: selecionou, agora eu faço uma licitação. Quem der a oferta maior pega essa cepa e ela só pode usar com o aval da universidade. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, nós fizemos pela AMP, mas não fizemos a exclusividade, que ele teria que entrar em licitação e a gente falou, no fim nós vamos capaz de perder. Então, preferimos nós começarmos antes e depois alguém vem atrás, já veio. Então, nós fizemos entre as empresas da AMP, né? E está o convênio feito com a universidade, a gente paga royalty para a universidade e tudo, né? Não funciona dessa maneira. Agora, o que se ganha com isso na agricultura do Brasil? Se ganha que é um diferencial, vamos dizer. Né? Porque então a grande vantagem que eu vejo da exclusividade é que vai se criando ao longo do tempo produtos mais eficientes, porque a gente vai buscar. Olha, se a firma X tem uma bactéria que produz X quilos de milho por hectare, vamos dizer, aumenta X quilos de milho por hectare, eu vou procurar fazer uma que dê X mais 2. E aí o outro vai procurar o X mais 5. Então isso aí é uma máquina continuamente de melhorias para o setor todo, né? Tem isso aí. Tem o senão, que isso aí começa a deixar a produção somente na mão de empresas que têm um certo reforço financeiro. E não é qualquer empresa pequena que vai poder investir em pesquisa, em isolamento, etc. e tal. E testes de campo, que são caros, né? Então, somente empresas de um certo porte. Ou no caso, como nós da AMP, que fizemos em conjunto das empresas. Isso foi uma inovação que a associação fez, fizemos um convênio entre todas as empresas e o contrato foi feito no nome da AMP. Pela AMP, nós fizemos os experimentos de eficiência agronômica, que são essenciais para se fazer o registro do produto. Temos que fazer isso aí. Então, nós fizemos pela AMP e o laudo oriundo desses experimentos repartido, aberto para todas as empresas que fizeram esse tratamento pela AMP. Foi uma coisa assim que o pessoal diz, isso é coisa de louco, isso aí não se faz, não vai fazer, não vai dar certo, as empresas vão brigar entre elas. Mas, pelo contrário, a colaboração foi enorme entre as empresas. Foi assim, um negócio fantástico, né? E isso, então, abriu, mas, no fundo, todas essas empresas da AMP têm o mesmo produto. Umas fazem produção um pouco melhor, concentração maior, shelf-life maior, mas nada assim diferencial mesmo, né? Daqui a pouco vai surgir alguém com uma equipe melhor que essas aí também, né? E a gente tem que correr atrás. Isso é uma vantagem que dá essa marcha contínua. Por outro lado, ela limita um pouco a abertura, a entrada de pequenas empresas, né? Por enquanto, ainda não, porque ainda se tem as estirpes do serviço público, né? E essas são baratíssimas para comprar, etc., qualquer um pode usar. Mas, com o tempo, eu tenho a impressão que nós vamos partir para a exclusividade mesmo, direito de uso, alguma coisa um pouco mais rígida. Talvez não chegue até
patentear, mas com regras mais rígidas para a utilização desenvolvida por terceiros. Né? Tenho a impressão que vamos caminhar para isso. Acho que agora chegando ao futuro já. Já chegando ao futuro. E aí essa STIP, quando ali dentro da AMP, da associação, né, foi desenvolvida em conjunto, cada empresa associada vai trabalhar dentro da sua formulação, dentro do seu diferencial de mercado. Né? Exato. E como que essas STIPs que foram, eu não sei quantas que foram ali desenvolvidas em conjunto, essas STIPs que a AMP desenvolveu ou outras que têm entrado no mercado, como que elas estão atuando quando a gente pensa no quesito sustentabilidade e produtividade? Tá, elas têm um potencial de excreção de amônio maior do que as que estavam no mercado antes disso aí. Né? Em termos de produtividade, elas chegaram a níveis um pouco maiores, mas não estatisticamente diferenciados ainda. Né? Isso na coinoculação de soja. Nós, até agora, fizemos somente na coinoculação com o bradyrhizóbio na soja. Agora, hoje de manhã, ainda estava lendo, vindo para cá, que está sendo feito agora pela AMP, né? E amanhã ou depois vai ser instalado em milho e cana-de-açúcar. Essas duas STIPs vão ser também jogadas no campo para tentar pedir o registro. Né? Que legal. Já nesse pé, assim, por enquanto. Mas elas vão ser diferenciais, isso eu não tenho dúvida nenhuma, pelo comportamento delas, de produzir mais amônia, mais nitrogênio, em suma, né? Do que as atuais, deve dar alguma vantagem aí. Né? E de uma forma geral, né, não olhando só para esse produto específico aí da AMP, mas olhando para esses micro-organismos exclusivos no mercado, né? Várias indústrias que têm condições de pesquisa e investem em inovação estão apresentando isso. A gente tem visto aqui isso na GoGenetic, nossos clientes estão chegando para a gente com esses novos funções, né? Tem aqui os fixadores de nitrogênio, que são esses que a gente estava comentando, mas tem diferentes funções, né? Bioinseticida, outros micro-organismos que estão atuando, resistência à seca, bionematicida, todas essas funções que várias cepas estão apresentando. Né? Como que você enxerga isso, Solon, e quais os benefícios disso para a agricultura? Os benefícios é que a gente vai ter um arsenal maior de produtos, camaradas amigos do meio ambiente, né, que possam entrar na produção, dando produtividade, maior lucro. Normalmente os produtos são mais baratos que os químicos, né, e dando essa vantagem, e a grande vantagem ambiental. Né. Então eu vejo que isso aí tem um futuro assim inimaginável, porque a riqueza da nossa biodiversidade, nós estamos explorando 0, qualquer coisa da nossa biodiversidade. Ainda né? mais aqui no Brasil, né? Agricultura tropical. Tem, se a gente pegar do Rio Grande do Sul até o Amapá, tem não sei quanto, cavar isso tudo aí para tirar. Então nós temos uma riqueza fantástica. E no momento que as empresas quiserem entrar no processo seletivo também, aí vai ser uma loucura isso. Né? Claro que vai ter que tomar cuidados para fiscalizar que aquilo que está escrito no rótulo seja cumprido. Olha, minha bactéria só não protege contra granizo, contra o resto tudo ela protege. Não, leva as crianças para a escola, frita batata frita. Faz tudo que a gente queira. Promessas. Sim. Então, mas hoje em dia está um pouco mais difícil isso aí, porque o nosso agricultor está muito informado. Muito informado. Houve épocas que vendia qualquer coisa e conseguia vender 2, 3 anos, até que se davam conta que não funcionava mesmo, que era conversa. Mas hoje em dia está muito mais difícil, porque o cara tem acesso a tudo, né? Pelo celular ele vê tudo que está acontecendo, sabe? Lê e tudo, então não está tão... Mas de vez em quando aparece alguma coisa aí no mercado. Ainda. E hoje praticamente todas as indústrias, né? Eu acho que você tem mais informação nisso do que nós, todas as indústrias de químicos, né? De defensivos, seja fertilizantes,
estão pensando em ter o seu produto à base de micro-organismo. Né? Exatamente. Essa é uma mudança que houve nos últimos anos, né? Porque antes o pessoal da química era praticamente inimigo nosso e nós deles. A gente tinha certas rixas em eventos, etc. Né? Mas agora não. Agora essas empresas mesmo reconheceram e começaram a fazer, ou por eles ou uma subsidiária, alguma outra empresa ligada ao grupo, etc., começa a fazer os bioinsumos também, começa a trabalhar seriamente com bioinsumos. Eu acho que essa concorrência, né, Solon, ajuda o agricultor. Sim. Porque aí, se não funciona, né, não adianta prometer muita coisa no rótulo, mas se não funcionar nessa safra, na próxima safra será o seu concorrente. Exatamente, o cara começa a testar. Isso é muito comum na área de venda, a gente vê, olha, o cara planta, vamos lá, 1.000 hectares. Bom, eu vou comprar para 50 hectares o produto A, para outros 50 B, para 100 o C, quer dizer, ele mesmo faz seu experimento, né? Olha, esse aqui funcionou muito melhor, agora eu vou comprar só esse e tal, né? Então, o agricultor está muito mais seletivo hoje. Hoje está por isso que os produtos têm que ser bons. Porque o cara que vender, isso você falou, vendeu uma vez, tá, ele ganhou dinheiro naquele ano, mas acabou a fonte ali, né? Secou a fonte. Ele passa para outra empresa. Então isso é uma mudança que requer que o marketing comece a ser mais abrangente, porque o conceito de marketing muitas vezes está ligado à publicidade apenas. Então o pessoal fala, marketing é fazer uma boa propaganda. O cara fez um bom marketing do produto X. Não, ele fez uma propaganda do produto X. E agora está começando a obrigar a pegar o marketing como um todo, desde o produto. Tem que ser um produto muito bom, tem que selecionar o produto, tem que fazer o preço bom, tem todas aquelas 4 P's do marketing. Né? Isso aí é... Posicionar, né? Posicionar, né? Então requer um trabalho constante, isso aqui é bom, né? Quer dizer, a coisa não fica parada que nem água de poço, né? Dá bastante entusiasmo para se trabalhar no ramo, não tem dúvida. Bom, então, Solon, você comentou ali das diferentes concorrentes que estão surgindo no mercado, de diferentes frentes de atuação mesmo, dependentes de isolamento desses diferentes micro-organismos, e que a chave para essa manutenção no mercado, não só como propaganda, mas também ter qualidade no produto. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente das tecnologias assim, que você tem visto para manter essa qualidade no produto, seja desde a sua linha de produção, desde dentro da fábrica mesmo, até garantir para que ele chegue lá no campo com segurança. Certo. É o dia a dia das empresas manter a qualidade, né? Depois, desde a concepção do produto já tem que se pensar em qualidade, né? Pegar um micro-organismo, por exemplo, bom, tem que começar já pela nutrição dele, que sais ele usa, que açúcares, o que dá melhor para ele, por que esse açúcar produz uma quantidade de células maior, mas às vezes falta algum componente que seria mais importante do que ter maior número de bactérias, tornaria as bactérias mais eficientes. Então é uma busca assim, muito grande desde o laboratório. Tem que começar ali a qualidade do inoculante. Sem falar na pureza, que é fundamental, né? Mas depois a formulação. Que, por exemplo, a azospirina, uma bactéria que, se a gente aplicar no solo sem uma boa formulação, ela morre. Não tem jeito. Então tem que ter a formulação, e a formulação é crítica. Porque às vezes pequenas quantidades de um produto já dá o efeito suficiente. Se quiser muito mais produto de tal, já não cresce tão bem. É uma engenharia aí que tem que fazer. Então essa é a qualidade. O bioprocesso de produção. O bioprocesso de produção é fundamental. E depois a utilização. O Rhizobium, por exemplo, tem áreas, e o Rio Grande do Sul é uma dessas áreas, que usa muito mal o inoculante. Eles usam misturado na semente, na caixa da semeadeira. Então, colocando ali, a bactéria, o inoculante não gruda na semente, porque você joga por cima assim, tem que fazer uma mistura.
Então, o mau uso do produto é uma das grandes fatores de falha na nodulação. Isso a gente vê em campo com muita frequência. Então, o uso correto tem que ser. E a garantia que tem que dar. Quer dizer, quando a gente lança um produto no mercado, produto que a gente quer de qualidade, né, ele tem que estar embasado muito bem num estudo de shelf life, que nos dê garantia de quando chegar lá no agricultor, depois de sair, vamos dizer, de Curitiba para chegar lá em Sorriso, quantos dias vai aquele caminhão rodando, furou um pneu, o cara fica parado 2, 3 horas para trocar o pneu, e o inoculante ali recebendo sol, né, calor. Então, tudo isso faz parte do conjunto de qualidade. Né? Tem que prever todo o circuito do inoculante. E o cara que está lá na revenda tem que ser treinado para inoculante. Quer dizer, ele tem que saber o que é o inoculante, quais são os pontos críticos do inoculante, aonde que ele tem que estressar mais a coisa, às vezes até perdendo venda. Acontece que, não, mas tem que ter esse trabalho todo, fulano lá da outra firma diz que não, que isso aí é fácil. Então, tudo isso tem que fazer treinamento. É um dos grandes diferenciais de algumas empresas é terem um treinamento para revendas. Isso é um trabalho que eu fiz, né, mil vezes, acho, palestras pelo campo em todo o Brasil aí, desde de pegar geada lá no Rio Grande do Sul e na semana seguinte pegar 40 graus em Cuiabá. Né? Quer dizer, mas é o treinamento, quer dizer, o revendedor ter consciência da qualidade daquele produto e dos cuidados que ele tem que ter com o produto. Porque é um organismo vivo, é um né? Organismo vivo. Eles têm que ter essa consciência de como que vai armazenar, como que vai manipular tudo aquilo para que ele tenha efeito no campo, né? Sim. Isso eu sempre usava, quando a gente faz palestras para o produtor, tem que usar muita analogia. Né? Porque às vezes a gente fala assim, parece que não pega na cabeça. Né? Eu sempre usava, olha, se você pega o teu caminhão na fazenda, vai para a cidade, vai comprar produtos, quaisquer produtos, e pintinhos de um dia para levar para a tua granja. Né? Você vai comprar o pintinho primeiro, e ficar o dia inteiro rodando na cidade com o pintinho dentro da caixa, vai chegar tudo morto lá, a mesma coisa inoculante, ia ser vivo. Ia ser vivo, você dá mal para tudo, deixa para pegar no final. Eles são bem sensíveis, até você falou isso, eu lembrei de uma história que eu vivi no laboratório. Você falou, né, estagiário, a gente faz um monte de coisa errada, né? E quando a gente estava no laboratório, chegava o meu orientador e falava assim, o Azospirillum não está crescendo. O que está acontecendo com esse azospirilo? Ele falava, quanto tempo se centrifugou? Mas o azospirilo é sensível, tem que cuidar, né? E aí é uma coisa também, né? Lá no laboratório, na prospecção, você já vai entendendo a dinâmica daquele micro-organismo, como que ele como que ele cresce, como que é o melhor cultivo dele. Eu lembro que eu passava por isso quando eu era estagiária. Trabalhando com azospirilo. E aí, quando a gente pensa nesse controle, né, é um processo todo, né, desde do comecinho até chegar no campo, né, ser aplicado e interagir com a planta. Quando a gente fala nesses micro-organismos exclusivos, é um novo desafio, né, Solon, porque aí você precisa garantir para o produtor também que aquele micro-organismo que você está prometendo que é exclusivo, que ele vai chegar no campo da mesma forma. E é um novo indivíduo nessa história, né? Sim. Que também pode se comportar de uma outra forma, que também pode ser uma nova forma de produzir e uma nova forma de controlar. Sim. Então, queria que você comentasse, falasse um pouco, assim, agora desse novo cenário, desse futuro, que vai precisar ainda de mais tecnologia e de mais cuidado. Quanto mais a gente quer refinar ou precisa refinar uma produção, o controle de qualidade tem que acompanhar, mesmo para e passo. Né? O que eu uso, por exemplo, o controle de qualidade que eu usava há 40 anos atrás, 50 anos atrás, já não serve para hoje. Né? Já não serve. Precisa saber melhor as características dos micro-organismos. Então, os processos tradicionais de microbiologia, eles são
deram conta do recado até agora. Mas vai chegar uma época, está chegando, não vai chegar, está chegando, já está em prática, você sabe isso aí melhor que eu, né? Que já tem métodos mais sofisticados para si, mais, não é que ser sofisticado, dizer, não, por que tem que ser sofisticado? Sofisticação no sentido de que mais eficiente e mais seguro, mais confiável. Eu acho que o termo é confiabilidade. Quer dizer, a confiabilidade que a gente tem em fazer uma contagem, por exemplo, do Brad Resolve, azospirilo, seja o que for, numa placa de Petri, é X. A gente sabe que é muito difícil você fazer 2 repetições com o mesmo padrão. Quer dizer, tem um diferencial muito grande que a gente tem que admitir. Então, olha, por exemplo, o Ministério ele tolera na contagem de Brad Resolve uma variação de 20%. Até 20% ele está dentro, para cima ou para baixo, ele está dentro do padrão. Para cima não, para baixo ele tem que estar dentro do padrão. E se é 10 na 9 e ele tiver, vamos dizer, 5 por 10 na 9, e você faz 4 por 10 na 9, está dentro do padrão. Abaixo disso está fora do padrão. Mas você tem essas variações que não tem segurança, porque 2 colônias, 2 bactérias que sejam uma ao lado da outra, elas vão fazer uma colônia. Você vai contar como uma bactéria, mas elas são 2. E 3, 4, 5, 10 vezes com 2 numa placa, você já viu o erro que vai dar, né? Então, esses métodos que vocês usam aqui, inclusive, né, é um método extremamente mais seguro, mais confiável. Quer dizer, se vem ali o resultado X, eu sei que é aquele resultado. Não tem, a margem de erro é mínima, né? É muito menor. Então, isso tem que entrar na cabeça de quem produz inoculante e quer fazer um inoculante de qualidade, entregar para o agricultor uma coisa super confiável, né? Pela tua vivência atual, Solon, a gente vem, né, trabalhando essa questão da QPCR aqui na GoGenetic mais fortemente desde 2022, né? 2021, 2022 ali que a gente começou a colocar esse conceito, trouxe isso, né, da área da saúde, que já é muito bem estabelecido como uma técnica para detecção, né, de micro-organismos, até mesmo de vírus, e quantificação, e agora a gente, né, tá vendo, né, essa entrada. Você acha que hoje, em 2025, olhando para essa tecnologia que é o QPCR, como que você enxerga assim, essa tecnologia nas indústrias de biológicos como um todo? Olha, tem um campo enorme para isso, mas essas tecnologias, às vezes, a gente é muito conservador. Né? Então, conservadora, quem tem conservadorismo, sempre encontra uma desculpa para não usar coisa nova. Então, não, é muito mais caro. Isso, precisa muito mais. Eu aqui não tenho gente suficiente, capacitada para trabalhar com isso aí. Vou ter que contratar mais uma pessoa, ou dispensar isso aqui e mandar fazer isso. Isso eu vi isso, não estou falando por teoria, eu vi isso, gente de indústria dizendo, quando eu falava, mas escuta, agora tem... pois é, mas esse aí está funcionando muito bem, esse aqui que eu tenho, já só sei fazer isso e tal. A pessoa tem medo de enfrentar uma coisa nova, né? Mas isso aí acaba. E não é tão rápido como a gente pensa. Entrar uma nova tecnologia não é fácil. Por exemplo, nós tivemos, só para exemplificar, no inoculante, houve uma época que a gente teve que fazer o inoculante, que a gente começou a fazer o inoculante com turfa esterilizada por radiação gama. Eu estava numa indústria, desenvolvemos isso aí, mandávamos a turfa para São Paulo, perto de São Paulo ali, para fazer a esterilização com raio gama. Uma indústria entrou, né? Depois de tempo veio outra. Depois, até que chegou um ponto que o Ministério se deu conta que tinha que, aliás, nem se deu conta, quem levantou isso foi a AMP numa reunião da Relare, que se deveria esterilizar a turfa obrigatoriamente. Aí entrou na legislação, foi um fuzuê, né? Mas que barbaridade, não tem que fazer. Mas eu sempre fiz assim. E, no entanto, deu um diferencial brutal na qualidade do inoculante no momento que se passou a fazer isso aí. Então, essas tecnologias, quando entram numa indústria já estabelecida, elas têm uma resistência, elas têm um tempo de maturação.
Aquela famosa curva, É a curva de adoção, né? De adoção, Tecnologia. exatamente. É isso aí que é do Rogers, né? Então, isso aí que a gente tem que, quem entra dessas coisas novas tem que saber que vai ter um tempo de maturação. Né? E nesse tempo, às vezes, não é tão rápido como a gente gostaria. Pô, isso aqui é sensacional, todo mundo vai cair em cima, não é bem assim, não, infelizmente. Né? Mas não breca também, não volta para trás. Quem começou com a nova tecnologia não volta para trás. Isso, eu não sei que seja uma tecnologia muito ruim. Isso, Né? Percebe isso aí, percebe. né? É. Então é um quadro assim, bem claro que tem que ter mais paciência para não só paciência, outras coisas também, para poder levar isso aí ao bom termo. Né? E a gente percebe também que essa entrada dos micro-organismos exclusivos, ela vem com essa necessidade Sim. dessa tecnologia, né, Solon? Sem dúvida. Porque uma vez, né, vamos falar em bacilos, por exemplo, que existem, né, muitas empresas vindo aí buscando as suas cepas exclusivas, com diferenciais de ação no campo. Se você vai, né, prometer para o agricultor que o teu bacilos é exclusivo, é uma cepa exclusiva que tem lá um diferencial muito benéfico para a agricultura, você precisa garantir Sim, que é dessa forma, né? E às vezes as tecnologias, né, como o plaqueamento mesmo, como a microbiologia clássica, não conseguem chegar. Não diferencia, muitas vezes não diferencia. Não diferencia. Então, a biologia molecular e talvez outras metodologias surjam nesse caminho, Sim. né, para dar segurança tanto para a indústria quanto para o agricultor de que sim. Então, agora o micro-organismo exclusivo, né, eu vou encontrar esse ativo só aqui nesse produto e ele está me garantindo que é ele que ele está colocando lá. Impressão digital ali. Exatamente. Né? Então, a gente entende que a exclusividade tem que caminhar também para o controle de qualidade. Sim. Uhum. Porque senão vai ficar... Senão qualquer um diz que tem e pronto. Né? Exatamente. Não, tem que ter essa garantia e mostrar, não só dizer que é exclusivo, não, tem que mostrar que é, provar que é. Aí fica bem mais seguro. Né? E aí dentro dessa exclusividade, pensando nesse mercado, como que você... Mais já um panorama final aí, como que você enxerga esse mercado dos micro-organismos exclusivos, né? Olhando para as vivências que você tem na indústria, né? Eu sei que você convive muito com essas indústrias, né? Dentro da própria AMP, fora dela também, né? Você é uma referência aqui no Brasil. Como que você está vendo que esse caminho, esse mercado está caminhando, né? Pesquisas internas, pesquisas dentro de universidades, compras de pesquisas. Como que você imagina aí, você viveu 50 anos, como que você imagina os próximos para esse mercado? Não é tão fácil assim. Hoje a gente conseguir fazer previsão para 3, 4 anos está muito bom. Tá bom demais, né? Coisa está muito rápido. Não, eu vejo como um crescimento sem volta. Sem volta, é evolução. As coisas, quando evoluem, elas não voltam para trás. Quando é falso e tal, aí sim, mas o sistema evolutivo, ele é para frente sempre. Pode ser até para pior. Não estou dizendo que toda evolução seja boa. Evolução em armas, por exemplo, não é bom. Mas a gente está vendo que está crescendo cada vez mais. E todas essas inovações, assim, elas são irreversíveis. A tecnologia surgiu, deu resultado, ela é irreversível, custa um pouco. Então, isso aí vai implantar, vai pegar. Todo mundo vai estar usando daqui a pouco. Pô, como é que tinha gente que usava aquilo lá atrás? Não tem. É só questão de tempo maior, um pouco de maturação. Não tem volta, não. Ok. A gente agradece imensamente pelo seu tempo, né, por compartilhar conosco as suas histórias. E aí fica para uma consideração final aí desse nosso episódio. Tá certo. Bom, a minha consideração final hoje faria para o pessoal que está ainda na universidade, os que estão recém saindo da universidade.
Acabou a época que se aprendia tudo na universidade. Saiu dali é doutor. Hoje você tem que continuar estudando a vida inteira. E outra coisa, não se prender a paradigmas. Olha, está se fazendo assim, eu vou fazer, estou fazendo muito bem isso. Então não vou mexer, eu vou continuar fazendo bem assim. Esse teu bem assim, daqui a pouco é coisa arcaica, não serve para mais nada, você está totalmente defasado. Então a necessidade que tem os estudantes de hoje, os recém-formados e todo mundo, está sempre atualizado com o que tem no seu ramo de trabalho. Permanentemente atualizado, se atualizando para estar na frente e manter o trabalho andando, senão está fora. E a gente tem necessidade de bons profissionais, né, que tenham esse interesse nessa inovação, Sim. de que queiram fazer as coisas diferentes, né, testar novas tecnologias. Acho que o agronegócio já se mostrou tão aberto a isso, né, Solon? Acho que aquela imagem que a gente tinha do agro uma coisa muito fechada, né? Nós, enquanto GoGenetic, a gente tem uma outra visão. Acho que o agro está, sim, muito carente e precisando mais de coisas que funcionem, de coisas que deem resultado. E a gente vê um agricultor buscando, né, garantir a sua produtividade, garantir a sustentabilidade do seu solo, com produtos de qualidade e não aceitando mais, né, só as propagandas aí. Eles querem ação, né? Ação. Querem que aquilo de fato aconteça. Só para encerrar a última frase. Eu já passei por isso várias vezes, até trabalhando suporte na área de venda, né? Chegava no agricultor, primeira vez no ano, a gente vende uma vez por ano, né? Chegava, o que vocês vão ter de novidade para esse ano? Essa pergunta eu ouvi inúmeras vezes. Quer dizer, o cara usou o produto e tal também, mas ele quer saber se tem alguma coisa nova. Essa busca do agricultor pelo novo é uma coisa marcante. Tá joia. Muito obrigada. Tá bom, eu que agradeço a vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Solon. Obrigada a você que nos acompanhou e até o próximo episódio.